O armazenamento de grãos em bolsas de polietileno, também conhecido como armazenagem em silo-bolsa, é uma ferramenta que permite armazenar de forma econômica grãos a granel e com qualidades distintas. A utilização de tubos cilíndricos, aí sim, sabemos que é o cilindro, aí imediatamente tem que vir à sua cabeça a forma geométrica e as fórmulas relacionadas a essa forma. A utilização de tubos cilíndricos de polietileno permite eliminar os espaços ociosos dos silos convencionais, em especial quando se lida com mercadorias diferenciadas como as sementes. E ele te dá a especificação técnica desses silos em formatos cilíndricos. Ok? Ele diz que ele tem um comprimento de 60 metros. Ele também diz que o diâmetro do tubo cilíndrico é de 1,8 metro. Essa próxima informação não faz a menor diferença. 3 camadas de pintura, deve ser, né? 2 brancas com proteção UV e uma interna preta, não influencia em nada nas medidas do nosso cilindro. E ela tem uma capacidade de 90 toneladas de silagem ou grão úmido. Deu as especificações. A pergunta é: a capacidade de armazenamento em metro cúbico desse tipo de silo, que é o silo bolsa com silagem de 60 metros, é mais próxima de quanto? Ele te deu ali nas especificações a capacidade em tonelada, só que aqui ele te pede a capacidade em metro cúbico. Quando a gente fala em sólidos geométricos espaciais, nós temos 2 coisas relacionadas a eles. Uma delas, se o texto te pedir falar sobre construção, ok? Montagem, construção de um sólido, então nós estamos falando do cálculo de sua área, a área de todas as suas partes. E aí, cuidado com o contexto. Quando digo área de todas as suas partes, pode ser que o sólido possua todas as partes ou pode ser que algumas delas não existam. O volume das duas, por exemplo, calcula da mesma forma, que é área da base vezes altura. Qualquer cilindro e qualquer prisma, e os paralelepípedos são tipos especiais de prismas, cilindros e prismas, volume sempre área da base vezes altura. A diferença é que os prismas têm a sua base variável. O cilindro não, a base é sempre fixa. Porque se o volume é a área da base vezes a altura, a área da base, por ser um círculo, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. É a base do nosso cilindro, multiplicado pela altura. Então, nós identificamos a forma geométrica e associamos a essas formas as suas fórmulas que se adequam àquilo que está sendo pedido. Identificou tudo isso? Chegou a hora das substituições. O texto não disse qual é o valor de π. A princípio, eu coloco o nosso valor padrão. O raio, observe que nas especificações ele te deu o diâmetro 1,8. Raio é a metade, 0,9. E esse raio ao quadrado. E a altura, que na verdade é o comprimento desse tubo cilíndrico, 60 metros. Ok? Observe que ele quer a medida em metro cúbico, então todas as medidas precisam estar em metros. Por isso que a gente colocou aí tudo sem se preocupar com transformação, conversão de unidades. Observe fazer esses cálculos aí, não é algo absurdo para a gente. Mas você fala assim, poxa, já vem os cálculos com números decimais? Sim. Mas é necessário fazer o cálculo com os números decimais? Depende. Olha as alternativas. As alternativas estão levemente distantes umas das outras. Ok? Então, o que a gente pode fazer é tentar uma aproximação desses valores. Ah, o π eu posso usar 3, professor? Pode. 0,9 eu posso colocar 1? Pode. Coloca esses valores, verifica o que você encontra. Joia? Porque as nossas alternativas estão um pouquinho distantes.
A não ser do 300 para o 340, não está tão distante assim, e do 600 para o 680. Eu usando os valores originais da 152,6. Eu digo o seguinte, se não quisesse usar nenhum número decimal, se usasse o π como 3 e o raio, ao invés de 0,9, colocasse 1, para melhorar ainda, ok? Ia ficar ainda muito próximo da nossa alternativa correta, que é a letra A.